Gravado nos catimbados estúdios da Unigran, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, a cidade em que a função da Guarda Municipal é tocar forró na fila da vacina. Eu sou Fabrício Brown e um dia vou voar de asa delta só para cagar em cabeça de pombo. E aqui é professor Vinícius de Almeida, e acerta o seu aí que eu arredondo o meu aqui. Eu sou o professor Fernando Machado. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quantos homens se levantaram contra nós? Irmãos e irmãs... Nossas frases estão bem... O bom é o contexto. Irmãos e irmãs, estamos mais uma vez aqui reunidos, alegres e confiantes na esperança da salvação, para gravar mais um episódio do Direito do Mato, mais uma vez na presença dos nossos amigos ilustres, professor Fabrício, professor Vinícius, e aqui também contando com o mago da tecnologia, o Paulo, que é quem faz este milagre acontecer. Agradecemos a você que nos acompanha, que nos ouve, que participa, que contribui de uma forma ou de outra com esse projeto do Direito do Mato. Fica aqui o nosso muito obrigado. E antes da gente começar mais um episódio, fica aquele pedido para você já deixar, se você está assistindo aí no YouTube, aquele like maroto no vídeo que ajuda a divulgar mais ainda o nosso canal Direito do Mato. Aproveitando também, conhece mais o nosso projeto, confere a gente lá nas redes sociais, estamos tanto no Instagram como também no Facebook. E os nossos episódios passados também estão no nosso canal do YouTube e redes de streaming como Spotify. E para você que quer ter consigo a nossa caneca totalmente especial, que é igual às outras, só diferente que tem o nosso logo. Isso, gente, é demais. Tá? Basta entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais para poder adquirir a nossa caneca e recebê-la no conforto do seu lar. E gostaria de externar aqui minha alegria de voltar a gravar no estúdio. Já não estava mais aguentando gravar online. Estamos... apenas ressaltando aqui para os nossos ouvintes, sempre preocupados com a nossa saúde e bem-estar. Estamos todos nós vacinados, né? Inclusive o Paulo e toda a equipe de 72 profissionais que fazem com que esse projeto se concretize. Todos vacinados, protegidos e tomando todos os cuidados e respeitando os protocolos de biossegurança. Isso, que coisa bonita, né? E hoje vamos tratar de um tema, de vários temas que tem uma ligação em comum, que é o mundo do futebol, dos jogos. A gente resolveu fazer um episódio do qual o Vinícius não faz a mínima ideia do que está acontecendo aqui. Hoje eu só existo, né? Bom, a nossa primeira notícia é que, vamos lá, apostas online são ilegais? Segundo o site alemão de pesquisa Statista, o mercado global de apostas online atingiu valoração de 66,7 bilhões de dólares em 2020, com previsão de chegar à marca de 92,9 bilhões até 2023. Por aqui, o mesmo site indica o número de 8,6 bilhões de dólares como a soma das apostas legais e ilegais em 2016. Mas de acordo com o Decreto-Lei 9.215 de 46, assinado pelo presidente Eurico Gaspar Dutra, é proibido no país todo e qualquer jogo de azar, o que inclui bingos, cassinos e jogatinas do gênero. Neste caso, Bodog, Sporting Bet, Bet365 não são de fato empresas brasileiras, nenhuma tem sede aqui, ou CNPJ aberto, e é aí que reside o contorno que beneficia essas empresas. A Lei 13.756/2018, do presidente Michel Temer, criou uma nova modalidade de apostas a fim de ampliar o entendimento da categoria dentro da lei. As empresas que operam sites que trabalham apostas em ambiente online estão sediadas em país cuja operação é tida como legal. Nesse sentido, do ponto de vista jurídico, a legislação de regência, ainda que os ressalvos ocorram no âmbito de outro ordenamento, é a do país sede, diz Fernando Fabini Capano, advogado. Por essa brecha, a canadense Bulldog ou as britânicas Sporting Bet e Bet365 conseguem trabalhar aqui. Entre aspas, temos um novo panorama normativo no Brasil a partir da Lei 13.756 de 2018, que, pretendendo regrar distribuição de valores oriundos de atividades lotéricas para os fundos de custeio de políticas de segurança pública, acabou por abrir uma brecha, que ainda pende de maior regulação, para o funcionamento de tais atividades no âmbito brasileiro.
O potencial econômico é absolutamente robusto. Creio que em razão do enorme potencial econômico e, consequentemente, da capacidade de gerar pagamento de impostos, essa indústria tem sim possibilidade política substancial de ser legalizada no Brasil a curto ou médio prazo. Professor Fabrício, você aposta Eu em aposto. jogos? Professor Aposto. Vinícius? Não, nem sabia, cara. Até eu vou gravar esses nomes para depois aqui. Recomendo a KTO, é muito boa. A aposta é muito bom. Você começa devagarinho. Como é que funciona isso aqui? Como é que é esse rolê aqui? Hã? É a aposta do que, na verdade? Não, Cavalo? são sites, qual que é? Cavalo, futebol americano, geralzão. futebol, campeonato brasileiro, campeonato regional, Copa América. São várias apostas. Você pode apostar no quem ganha, você pode apostar no placar, você pode apostar no resultado, no placar, quantidade de cartão amarelo, cartão vermelho. Tem várias possibilidades de aposta. Então você Cara, vai... bem específico, né? Né? Sim, e quanto mais específico que você está escolhendo, melhor paga. Né? É tipo um day trade, só que tem esporte no meio. A chance de você enriquecer é bem mais alta que o day trade, eu diria. Você vai perder igual. É tipo aquele loto time também? A loto time já é do governo federal, né? Então, tanto que, por que é o problema desse cenário de apostas? Loto time não, né? Time mania, né? Time mania. Time mania. Mas isso aí não vale Misturou a pena. um loto fácil com... Eu tentei ser abrangente. Entendi. Qual que é o problema desse mundo de apostas e etc? A Lei de Contravenções Penais, que é de 1941, que é o Decreto-Lei de Contravenções Penais, prevê como uma contravenção penal, que é um semicrime ali, chega ali perto do crime, estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público ou acessível ao público mediante o pagamento de entrada ou sem ele. Prisão simples de 3 meses a 1 ano. Tá? Então, é uma contravenção penal. Que é o caso do Gabigol, né? Que ele estava no cassino, né? No Inclusive, cassino, a transação penal dele foi por conta da contravenção relativa aos jogos de azar, né? No Brasil, os cassinos, eles são proibidos, né? Em 1942, teve um decreto-lei que revogou esse artigo 50. E aí, quando o Gaspar Druta tornou-se presidente, ele, então, em 1946, revogou aquele decreto e no decreto dele ele traz novamente a vigência do artigo 50, tornando crime. E proíbe a estruturação de cassinos, etc., e jogos e tudo mais, pagando entrada ou não. Que para o nosso acadêmico de introdução ao estudo do direito é o fenômeno da chamada repristinação, né? Isso. Quando você tem o retorno da vigência da lei pela revogação da sua lei revogadora, né? Então, o direito do mato é conteúdo jurídico de qualidade. E aí que no Brasil, então, desde 1946, tornou-se proibida a modalidade de jogo de azar, inclusive bingo, a não ser que seja de forma recreativa. Aqui é importante fazer uma distinção, porque é contravenção jogo de azar em local público ou acessível ao público. Então, se estivermos nós, jogando na casa de algum de nós aqui, jogando um pôquer, valendo ali alguns trocados, isso não é contravenção penal. Isso é permitido, porque não é aberto ao público, em ambiente privado, e aí é possível esse jogo. O que pode mostrar que um dos objetivos de ter transformado isso numa contravenção penal seria uma questão de mais social, né? Uma coisa de bons valores, mostrar bons valores à sociedade, né? Diz a lenda urbana que Gaspar Dutra fez isso por conta da esposa dele, que era extremamente católica, né, e considerava o jogo um pecado mortal, que levava a falência da família e etc. Porque no ambiente de jogo não teria só o jogo, mas também a prostituição, o vício de bebidas, a libertinagem. A libertinagem, né? Qual é o vício da luxúria e tantos outros. Provavelmente ela deve ter perdido muito, né? Então... Ou o marido. É verdade. Tanto que foi uma crítica muito grande na época, porque no Rio de Janeiro tinha um cassino muito famoso, o Cassino da Urca, se eu não me engano, e que gerava bastante emprego e renda. Há um movimento muito grande que envolve, inclusive, lobbies políticos,
para que isso seja revogado e seja regulamentado. Tem projetos de lei de regulamentação. Em Petrópolis também, um famoso hotel, ele foi construído com toda a estrutura para ser o paraíso dos jogos do Brasil e teve aí a sua atividade prejudicada aí na década de 40 por conta desta proibição, né? A questão de se rever isso hoje seria porque essa atividade, né, ela atrai turistas, atrai pessoas e pode gerar muito emprego e renda. De fazer uma reflexão, né, nesse momento, seria de... Esse é o tipo de norma que ela já não atende mais à realidade social, né? Certamente que no Brasil o problema não são mais os bingos, né? Nós temos aí problemas muito maiores com relação a isso, né? Crime organizado, tráfico internacional de drogas, nós temos outros tantos problemas, né? Para nos preocuparmos aí com a proibição ali de um bingo, né? Que seria uma importante forma de lazer e entretenimento, sobretudo para pessoas já em idade mais avançada, né? O professor Fabrício gosta de bingo? Ainda não. Ainda não? Não digo que não gostarei, mas ainda não. Mas já participei de bingo, sim. Teve um bingo uma vez na São João Batista que o sorteio era o Fusca do Padre, o prêmio principal, né? Era o Fusca do Padre, ninguém conseguia vender. Falava, vamos colocar no bingo, então o ganhador leva embora, a gente compra um carro novo aqui para a paróquia. Então foi o jeito deles fazerem isso. O que é legal, interessante, que no momento a reportagem fala que é uma nova lei, né, sancionada pelo Michel Temer. A finalidade dessa lei foi buscar uma forma também de financiamento para a segurança pública. Ele criou uma nova modalidade de aposta, porém dentro da lotérica, regulamentado por serviço público exclusivo da União. Então criou uma modalidade lotérica que é denominada aposta em cota fixa. O que é cota fixa? Aquilo que tem em site de aposta. Eu aposto R$5, eu sei quanto que eu vou ganhar se a minha aposta der certo. Então eu vou apostar na vitória do Brasil na final da Copa América. Então ele está falando, o Brasil deve estar pagando 0,34. Daquilo que você apostou. Então eu sei exatamente, isso aqui é cota fixa, eu sei o que eu vou ganhar. Diferente do Maquina, Mega Sena que tem na lotérica, que eu compro o bilhete, eu não sei, ali o prêmio, depende de quantas pessoas apostarem também, o prêmio aumenta ou não. Então você tem essa diferença. Agora, seria a possibilidade das lotéricas explorarem isso. Porém, essa lei ela está pendente de regulamentação pelo Ministério da Economia, porque cabe a ele regulamentar como que vai ser feito isso e se outras empresas podem explorar isso também, né, mediante fiscalização aí da União. E está pendente de regulamentação e estamos aí pendente de regulamentação. Uma das possibilidades que nós teríamos aqui de inclusão justamente na reforma tributária é que hoje a discussão grande parte dos setores no país já são setores sufocados pela tributação. O Estado ele não tem intenção de reduzir a tributação, então ele tenta de alguma forma redistribuir a tributação para que um setor que esteja mais sufocado do que outro fique menos e na tentativa de se criar novos tributos, como tem sido a discussão em relação à tributação de dividendos, né? Uma das possibilidades que eventualmente não é considerada e poderia ser é justamente a exploração dos chamados vícios sociais. Então, poderia, regulamentado, se criando uma nova atividade econômica, você tributando essa nova atividade, você geraria mais recursos e poderia, por exemplo, desonerar a cesta básica no Brasil. Você amplia a base, né? Você amplia, você cria uma nova atividade para ser um fato gerador e você poderia desonerar, por exemplo, a tributação do arroz, do feijão, do macarrão, do sal, do óleo. Aumentar a isenção do imposto de renda. Poderia permitir, então, assim, que você teria uma folga, né? Então, alguns que defendem, por exemplo, a legalização dos jogos, que defendem a legalização da própria maconha, de algumas outras atividades que não são consideradas tão ofensivas à sociedade, permitiria que você tivesse então uma tributação em outros setores e liberando aí alguns tributos no Brasil, que nós temos no Brasil realmente uma questão muito, muito pesada na tributação em relação ao consumo, né? O que não traz aí uma justiça social, uma vez que no saco de arroz paga o mesmo tributo a pessoa do Bolsa Família e o proprietário da instituição bancária, né? Então, seria uma das possibilidades. Uma outra coisa que é importante falar aqui,
fiz o comentário, se nós estivéssemos jogando poker e apostando dinheiro, as dívidas de jogo, né? O próprio Código Civil traz essa previsão, porque esse particular não é crime, então é lícito. Porém, ele coloca assim, as dívidas de jogo ou aposta não obrigam o pagamento. Então, a gente faz uma aposta e eu não pagar, não tem como ser obrigado. Então, seria uma obrigação sem a pretensão, né? Você não tem o vínculo jurídico que força o pagamento ali, então você não tem como exigir. Porém, o próprio Código Civil diz, mas não se pode recobrar a quantia que voluntariamente se pagou. Então, se eu perdi a aposta e paguei, eu não posso falar, opa, me devolve porque está no Código Civil. Né? Não, o Código Civil voluntariamente foi pago, aí não tem a possibilidade de se reaver. Na primeira hipótese, então, seria o Código Civil, ele reserva apenas a reprimenda social, né? Porque se você apostou e não pagou, você sofrerá ali a repressão por parte do seu grupo social, né? Ninguém mais vai querer apostar com você porque você ficará conhecido como aquele que não honra suas apostas, né? Como caloteiro. Dentro do direito das obrigações seria uma obrigação natural, né? Porque você não tem a obrigação civil e a obrigação natural. Dentro das obrigações naturais são essas, você não tem o vínculo, ou melhor, a pretensão para que possa fazer isso. E não dá para invocar, já que não dá para utilizar o Código Civil, não dá para invocar o Código de Hammurabi? Mas a gente não pode buscar o Poder Judiciário. O Código Hammurabi, ele dispensa do Poder Judiciário, né? É essa. Então é essa. Aí é possível, sim. E eu acredito que determinadas mesas de jogos é o Código Hammurabi que é utilizado para fazer a cobrança, né? O Código Hammurabi já é bem-vindo, assim, né? Como o Vinícius não é jogador, o Fernando acho que também não, né? Quando você senta na mesa de jogo, você já paga para poder jogar, né? Você paga para poder jogar. Então, você não joga e depois você vai buscar o dinheiro. Trazendo isso aqui também para o direito constitucional, tem duas coisas que eu lembrei aqui. A Lei 3.756, né, como o Fabrício estava comentando, tem esse propósito de trazer mais arrecadação, a ideia de segurança pública. E interessante que a própria Constituição vai falar quando o Estado vai explorar, né, essa atividade lotérica, o próprio texto constitucional ele destina uma parcela da arrecadação para a Seguridade Social. E também tem uma decisão recente do STF que falou que já não é mais exclusivo a lotérica União. Tem uma decisão recente, porque não sei se vocês lembram, antes estados e municípios também exploravam isso. Tinha lá suas raspadinhas, essas coisas, aí depois um tempo sumiu. Aí ano passado, se não me falha a memória, ano passado o STF ele deu uma decisão falando, já não é mais exclusividade por parte da União. Se os estados quiserem, eles também terão essa liberdade de explorar. Aqui é apenas uma nota de rodapé, professor Vinícius, com relação ao que você nos disse. É o artigo 195 da Constituição Federal, que fala das contribuições sociais. Ele coloca, entre elas, a chamada receita sobre concursos de prognósticos, que seriam as receitas decorrentes dos jogos, né? Que no Brasil eles são explorados pela União por meio da loteria, né? Até se tiver curiosidade, só pegar atrás do bilhete de jogo lá, tem a distribuição do como é que é pago. O dia que você estiver na fila, a fila estiver muito longa, muito longa, você fica ali. Acabou a bateria do celular, né? Tem até as probabilidades ali. Probabilidade você não lê, porque ganhar é sorte, não tem nada a ver com probabilidade. Nem tanto, hein? E aqui também tem uma coisa interessante, é ver como o legislador, às vezes, ele é muito atrasado. Porque se a gente for, por exemplo, no campo do direito internacional, o STJ, por exemplo, ele já homologa a sentença estrangeira de cobrança de dívida de jogo. De outros, ele faz a homologação perfeitamente. Enquanto isso, a gente tem um legislador aí que está demorando. Está honrando ainda a memória da esposa do Gaspar Dutra. Enquanto isso, o negócio já está no STJ, pelo menos. Uma saída bastante inteligente dos jogadores de pôquer, que há casas de jogos de pôquer aqui no Brasil, porque eles demonstraram que o pôquer não é um jogo de azar, é um jogo de inteligência e de probabilidade, e eles fazem no modelo não de sit and go ou buy-in, é modelo de campeonato. Então você vai participar de pequenos torneios. Então senta numa mesa 8 pessoas, na outra 16 pessoas, fazem o torneio, os melhores recebem o pote da mesa ali. Então vai afastando, você paga um valor para entrar e participa. Então, os melhores recebem. Então, sempre dá uma volta, assim, porque tem muito advogado, juiz, promotor, médico, não sei o que gosta de jogar pouco, falou, vamos estudar um jeito
né, da polícia não baixar aqui e mandar a gente. Aí entraram com ações, conseguiram a possibilidade de fazer isso e o poker hoje tem acontecido em diversas casas, desde que nessa modalidade de torneio. Eu vou ser cringe agora porque eu lembrei de um negócio. Como brasileiro, eu não sei agora, mas como antigamente brasileiro era preparado desde criança a jogar poker. Porque não sei se vocês lembram, quando assim lá, década de 90, começo dos anos 2000, tinha nos camelô vendendo aquele joguinho, sabe? Aquelas coisinhas de joguinho. Era blackjack, era poker, era 21, não sei o que. Ou seja, desde criança a gente já vai formando a habilidade de poder jogar. Vocês que são millennial pode ser cringe. Eu sou geração X, eu já passei dessa fase. Então fica um apelo ao realizador para honrar minha... Não tinha? Não, nós tínhamos que caçar nossos próprios brinquedos. Não tínhamos essa tecnologia avançada. Jogava o quê? Cacheta e truco, né? Não, minha avó não deixava. Segundo ela, é manobra de Satanás. Ela é da época da esposa do Gaspar Dutra. Então ali, mais ou menos nesse nível. Então, pessoal, vamos seguir para a próxima notícia? Questionada na justiça, a CBF comprou quase 6 mil sprays de barreira em loja de São Paulo. A entidade é processada pelo inventor do produto que alega que proibiu a produção e distribuição dos seus sprays. Juiz pede a apresentação dos exemplares usados. Alvo de questionamentos na justiça por conta do retorno do uso de sprays de barreira nas competições que se organizam na atual temporada, a CBF comprou cerca de 6 mil exemplares do produto de uma loja situada em São Paulo. As notas fiscais foram anexadas pela entidade no processo que corre na 4ª Vara Civil do Tribunal de Justiça Regional da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Aqui eu vou apenas situar o professor Vinícius, né, aqui na nossa que é spray notícia. De barreira? O professor Vinícius, né? Spray de pimenta? Que é o spray... A primeira leitura eu pensei que era também. No futebol... Quando você tem a cobrança de falta, você tem ali a formação da barreira, certo? A barreira ela deve ficar a 9,15 metros da posição da bola. Então, o árbitro ele marca ali os passos e aí ele vai então postar a barreira no local adequado. Aí quando ele vira as costas, os jogadores vão dando de forma bastante malandra alguns passinhos para frente para reduzir a distância, né, e prejudicar assim o batedor. Por esse motivo surgiu então um spray. O árbitro ele vai lá, ele passa o spray, faz uma linha e em alguns segundos aquela linha desaparece, né? Uma espuma ali. Eu jurava que aquilo era espuma de barbear, cara. Até ler essa notícia não sabia que era uma espuma especial para isso. E então, eu achava que era um spray normal de tinta. O que é que ocorreu? Ocorreu que aquele que alega ser o inventor desse spray, ele já briga há alguns anos no Poder Judiciário contra a CBF, alegando que ele não recebe ali os valores decorrentes da exploração comercial do que ele entende ser a sua invenção. Qual foi a questão principal aqui? A CBF ela é proibida de utilizar, tanto que nos últimos 2 campeonatos brasileiros, competições nacionais organizadas pela entidade, não foram utilizados. Esse ano reapareceram esses sprays. Então aí o juiz não fica de costa mais para os caras, não, né? Não, até fica, mas a linha está lá, né? Qual foi a questão? A questão é que a CBF simplesmente entrou em uma loja, loja estava vendendo, ela comprou. E agora o caso está no Poder Judiciário mais uma vez. O que é que você compreendeu dessa questão, professor Fabrício? Curiosidade, os advogados do dono da spray, que é a Spune Comércio, é o Zanin, o mesmo que é do Lula, o escritório dele. Só de curiosidade. É muito pequeno. Não muda nada na questão aqui. A questão é direito de exploração da invenção. Né? O inventor ele quer restringir aqueles que podem utilizar o seu produto. Eu não sei o que motivou a retirada do produto do comércio para que não seja isso utilizado. Então, desde 2017 ele vem brigando, em 2019 ele conseguiu que não fosse utilizado. Tá? Mas a questão é essa, ele retirou a possibilidade de qualquer um utilizar o seu invento porque ele é o detentor da patente, então só ele que pode utilizar.
A questão fica que a CBF não comprou dele, ela não pode utilizar, então ela parou. Ela foi numa loja e estava vendendo. Isso aí que eu vi. E a loja? E ele comprou da loja. Então a loja comprou de quem? Comprou do fabricante. O fabricante vendeu para uma distribuidora que acabou vendendo para essa loja. Então, como que isso veio a acontecer aqui? A CBF alega, eu até nem sabia, que isso era um princípio da exaustão de direitos. Ela alega que, como os direitos do requerente, no caso, o detentor da patente, eles acabaram porque no momento que foi feita a primeira venda da empresa dele para outra empresa, acabou os direitos dele de impedir a circulação da mercadoria dele. Então, ali, os seus direitos acabaram ali. Ele não deveria ter vendido aquele lote. Como ele vendeu aquele lote, então, dali para frente, ele poderia ser comercializado por qualquer um. Ademais, ele, se fosse para realmente levar isso a sério, ele deveria discutir com a loja, fazer uma espécie de revisão contratual, né? Do que chegar na CBF, que justamente pagou o negócio. Mas a questão, assim, nós temos que entender o primeiro ponto. Primeiro ponto, a questão seria se ele é o detentor exclusivo da utilização. Como é que ele seria? Comprovando através do registro da patente junto ao Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, que é o INPE. Então, ele patenteia o produto, ele encaminha toda a descrição do produto, componentes, exemplares do produto. O produto será recebido, analisado e ele será, então, patenteado. Todos aqueles que forem utilizar a tecnologia que foi por ele desenvolvida, então tem que fazer o pagamento dos direitos autorais decorrentes à utilização. É uma questão um pouco complexa, por quê? Porque no mundo todo se utiliza o spray e não acredito que não tenha sido o Brasil o único a ter tido essa ideia. Talvez ele tenha sido o mais esperto a ter tentado o protocolo da patente primeiro. Porque eu não imagino que em outros países tenham esperado o Brasil ter inventado para então utilizar. Acredito mesmo que ele tenha sido ali o mais oportunista em termos de registro desse item. Não está se discutindo aqui nesta ação em específico a propriedade intelectual. Acredito que isso deva prosseguir em outra. A questão aqui é se a CBF pode ou não utilizar o produto. Ainda que a CBF ela não possa negociar ou utilizar diretamente o produto com a empresa, a partir do momento em que o produto é colocado no mercado, então aquele que coloca no mercado, esqueci a expressão latina, venire contra factum próprio. Então, se ele coloca... Vedação da conduta contrária. A vedação da conduta contrária. Eu vou colocar o meu produto para vender, mas vou dizer não quero que ninguém compre. Então, é uma conduta aqui totalmente contraditória. Então, em uma análise preliminar dos autos, eu entendo que a CBF não cometeu nenhum tipo de ilicitude. Ela entrou em uma loja, por coincidência, olhou na prateleira e viu, nossa, aqui tem 6.000 frascos do spray que eu estou proibido de utilizar. Eu vou comprar. Não, provavelmente essa loja comprou esse produto de alguém e falou, para quem que eu vou vender? Quem que pode comprar bastante? Ó, CBF, eu tenho aqui um lote, vocês estão interessados? Falou, opa, gente que está... Então, mas ali... Aquilo que você falou, Vinícius, por que não foi contra a loja? Porque eu acho que a CBF tem mais dinheiro, né? Então, quem sabe... Mas isso também, a gente está tudo fazendo conjecturas em cima de uma notícia, né? Porque os autos mesmo a gente não pôde ver. A notícia do site Globo Esporte. Até não dá para saber por que ele está... O que motiva dele não querer colocar em comercialização bem certo, a gente não tem definido, não. Se há algum problema no produto ou alguma coisa, provavelmente em relação a essa parte burocrática de conseguir a patente, provavelmente não, né? Não, a patente ele já tem, detentores, parece que a CBF aqui, até num trecho fala assim, a CBF reconheceu que o produto é de fato da Spoonie, então não está discutindo de quem que é a propriedade, quem é o fabricante, de quem tem os direitos. A CBF só disse, ela colocou, estava à venda numa loja, eu comprei daquela loja. Eu não peguei da Spoonie. Aquele questionamento já foi superado. Essa é a questão primordial aqui nesse sentido. Daí a gente fica
à mercê da criatividade do cara, né? Para saber por que ele não quer que o produto dele não seja Não, comercializado. na verdade, não é que ele não quer. Ele quer o reconhecimento de que ele é o detentor único, exclusivo deste produto, e ele só tem um cliente que importa para ele, que é a CBF. Então, para ele, tanto faz se o campeonato ali do pessoal da comunidade São Paulo Apóstolo, que o pessoal vai fazer o jogo ali, tanto faz para ele. Lá na picadinha que tem sempre no... É correto, todo ano. né? Então, para ele não faz diferença. Toda essa preocupação dele é com apenas um possível comprador, que é a própria CBF. Então, ele quer o reconhecimento Colocar da o emblema exclusividade. Colocar o emblema da firma no negocinho de guardar, certo? É isso. Não, e na verdade o que ele quer é estabelecer um valor altíssimo pela utilização, para que a CBF pague a ele valores altíssimos pela utilização do spray, né? Então, na verdade, esse é o intuito. Ele é o detentor e quer criar aí a escassez, né? Exato. Para que aumente o preço. Até porque ele é um produto de consumidor único no Brasil, né? A Conmebol compra os dela, não precisa para os jogos da Libertadores, não tem problema com os jogos da Copa América, da Sul-Americana. A questão dele aqui é só mesmo o CBF. Ele foi muito esperto, né, de ter patenteado aí de ser o primeiro a patentear essa espuma, né? Certamente ele estava assistindo um jogo ali de um campeonato de um outro país, viu ali um sprayzinho, falou, no Brasil não tem, vamos aproveitar a oportunidade, né? Eu só achei interessante que até hoje eu achava que era espuma de barbear. Falei, gasta alguma, hein? Se for uma por jogo, né? Mas se bem que foi o preço mais ou menos daquela da Gillette, né? Que é mais barato no mercado, né? Uns R$25, né? Eu não sei, eu não uso. Eu faz muito tempo que eu não compro. Pra mim é uma por ano, mais ou menos, né? Não sei porquê, mas eu não gosto de usar espuma de barbear. Eu também não dou muito retorno para essa indústria, né? Com toda essa barba viking aqui que Deus me deu, né? Mais ou menos um por ano, acho que ainda sobra. E aí, podemos prosseguir, né? Pois é, vamos continuar então. Então vamos lá. Justiça arquiva o caso e descarta a multa à CBF por não utilização do número 24 na camisa da seleção brasileira na Copa América. A Justiça decidiu não aplicar multa à CBF, Confederação Brasileira de Futebol, e mandou encerrar o processo que questionava o fato de nenhum jogador da seleção brasileira usar a camisa número 24 na Copa América. Em decisão proferida na última segunda-feira, o juiz Ricardo Ciffer, da 10ª Vara Civil do Rio de Janeiro, determinou que não se verifica incidência de multa no caso e determinou o arquivamento dos autos. O magistrado ainda salientou que não se admite defesa ou recurso por parte da requerente no processo. A decisão diz respeito ao caso que começou na semana passada, quando o grupo Arco-Íris de Cidadania LGBT entrou com ação contra a CBF para que a entidade justificasse porque nenhum atleta usa o número 24 na seleção. O juiz Ricardo Ciffer então concedeu liminar favorável, determinando que a CBF respondesse 5 questionamentos feitos pelo grupo Arco-Íris. Caso não houvesse o posicionamento, a multa seria de R$ 800 por dia por atraso. Após a notificação, a CBF respondeu por meio de seus advogados e afirmou que a decisão de não ter uma camisa 24 na Copa América foi desportiva e por mera liberalidade do meio-campista Douglas Luiz, que usa o uniforme 25, e da comissão técnica. Aqui vamos fazer Vamos fazer aqui contextualizar, né, o porquê da questão do número 24, né? Já fazendo o contexto justamente com a questão dos jogos de azar, né? O número 24, ele é o número do veado no jogo do bicho. Isso. E por conta disso, ele acaba sendo associado com piadas homofóbicas. Por conta disso, a ausência de um número 24 no uniforme da seleção brasileira, ela gerou, então, a pretensão no grupo Arco-Íris, que ingressou com ação judicial contra a CBF. Na verdade, tudo começou com uma reportagem da Folha de São Paulo, mostrando que o Brasil era o único que não usava o número 24, que daí despertou para o grupo Arco-Íris, e eles ingressaram com uma interpelação judicial. Interpelação judicial é uma notificação que você está, na verdade, provocando a outra parte a responder algumas perguntas que ela não tem necessariamente
uma natureza de ação aí nesse caso. A CBF só teria que responder isso. Tanto que da resposta da CBF, o grupo aqui ele não tem nem como recorrer, porque não é ação, né? Você não tem uma pretensão resistida nesse sentido, não há uma decisão contrária aqui no caso. A resposta foi justamente porque não há no regulamento, seja do Campeonato Brasileiro, seja dos campeonatos estaduais e seja pela Conmebol, que é quem regulamenta a Copa América, né? Na Conmebol, uma regra que deva se seguir a numeração. A numeração, Vinícius, para você que é um amante do futebol, ela segue dos números menores para os maiores, do número menor o goleiro, aí vem a defesa, o meio de campo, né? E até o atacante. Tá? E depois reinicia com o número 12, sendo daí o goleiro, e vai até chegar no atacante, que daí do 12 para cima geralmente são os reservas. Normalmente, professor Vinícius, as convocações elas têm 23 atletas, que é uma delegação de futebol. São os 23 atletas, 2 times completos e um terceiro goleiro. Eventualmente, como aconteceu agora por conta da pandemia, as confederações têm autorizado a convocação de mais atletas. 25 na Copa América. No caso, 25, né, 2 a mais, justamente por conta de um desgaste maior dos atletas pela maratona de jogos, pela dificuldade de preparação no pós-pandemia, e sobretudo também porque são permitidas agora 5 alterações, professor Vinícius, e não mais 3, como era de costume. Mas só lembrando que as 5 alterações elas têm que ser realizadas no intervalo no máximo de 3 paradas. Então, o que significa, por exemplo, que um time ele pode fazer 3 trocas de uma vez, 2 trocas de uma vez, mas ele precisa parar no máximo 3 vezes o jogo para fazer as 5 alterações. Compreendeu? Uhum. É igualzinho futebol americano, quase não para. A questão, então, desenvolveu. E aí, o grupo, deixa eu achar aqui o nome do grupo de novo. Arco-Íris. Grupo Arco-Íris. Grupo Arco-Íris, que é uma associação, Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBT. Ela é estruturada em forma de associação nacional, o que dá a ela a possibilidade de ingressar com ação civil pública. Tem essa estrutura aí nesse sentido. Ela ingressou com uma ação civil pública, daí contra o Douglas Luiz, querendo obrigá-lo a utilizar a camisa número 24, já que a CBF falou que a comissão técnica é livre do jogador e da comissão, e a finalidade agora. E está aguardando o despacho da liminar pelo juiz, que já era para ter sido utilizada a camisa no pedido já na semifinal, porém não teve tempo hábil para o despacho, e emendaram para que seja concedido liminar para utilizar a camisa na final. Se eu fosse o juiz, eu resolveria da forma melhor possível. Daria o despacho na próxima segunda-feira, perda de objeto, porque acabou a Copa América, né? Pra que brigar, né? Mas eles estão pedindo, inclusive, uma indenização. Porque aí ele vai ter que decidir a indenização. Aqui a questão é mais em relação a um eventual significado do que eventualmente uma questão jurídica. Por quê? Porque não existe obrigatoriedade na numeração dos atletas. Não tem obrigatoriedade. O futebol, ele tem alguns costumes, mas que não são costumes jurídicos. Por exemplo, em regra, o camisa 8 é um meio-campo, o camisa 10 é o organizador das jogadas do time. O 6 é lateral. O 11 é o centroavante, ou o 9, dependendo da organização. O 11 atacante, o 9 é o centroavante. Então você tem algumas, mas nada impede, por exemplo, que o Nenê do Fluminense ele utiliza a camisa 77. Né? Um ótimo número. É o número que eu utilizo na minha camisa, na Uligran também. 77 é o número que ele utiliza. Então não existe assim regra, não existe nenhuma obrigatoriedade de numeração sequencial, nada em relação a isso. Aí só para ajudar o pessoal que está acompanhando aqui o podcast, por que surgiu o nome deixa eu ver o nome do cara, Douglas Luiz? É porque a CBF respondeu. A CBF falou, ele não quis usar. Não explicou dessa forma tão detalhada como o professor Fernando explicou, agora estou entendendo muito bem de futebol, essa questão da numeração, e aí chegou e falou, tem um menino lá, cara, e o menino não quis usar, porque ele não é obrigado. Então, a associação chegou e,
ação civil pública aí no nosso amigo Douglas, qual que é o nome dele mesmo? Luiz. Douglas Luiz, para obrigá-lo a utilizar. Tá escrito aqui. Tá bem Mas a questão aqui, vamos falar, o número 24. É claro que o futebol, o ambiente do futebol é um ambiente de zoeira, elevado ao extremo. Né? Quem joga futebol e etc. sabe que, ou qualquer outro esporte coletivo, é um ambiente de zoeira ao extremo. Você vai zoar o feio, o narigudo, o magro, o gordo, o careca. É um ambiente democrático. Todo mundo é zoado, o baixinho, o alto, por tudo. E estiver usando a camisa 24, ele vai receber brincadeira, isso é certeza. O que eu acho que já não há aqui no fato do jogador não querer usar, o fato de que há uma questão homofóbica por parte da CBF e por parte do jogador. Ele não fez nada, ele não falou nada, ele só está usando a camisa 25. Ele nem disse o porquê que ele não está usando a 24. Aqui eu achei interessante a resposta da CBF, a CBF muito concisa em suas respostas, né? Para o questionamento quais as pessoas e funcionários da interpelada que integram esse departamento que delibera sobre a definição de números no uniforme oficial. Resposta da CBF, o responsável pelo departamento é o coordenador senhor Oswaldo Giroldo Júnior, vulgo Juninho Paulista, né? O Juninho Paulista, que cabe a ele, coordenador esportivo, né, de futebol da CBF. É da comissão técnica, ele cabe que decide a isso. ele a definição. Até tem a última pergunta é interessante. Há alguma orientação da FIFA ou da Conmebol sobre o registro de jogadores com o número 24 na camisa? Não é de conhecimento da CBF nenhuma orientação sobre o tema. Respostas muito precisas. Eu acho que quanto menos você falar, melhor. Correto, eu também falaria o mínimo possível, né? Quanto menos. Estão interpelando o resto, né? Não há o porquê aqui. Eu realmente não vejo um objeto aqui nessa ação e na minha posição aqui é uma ação muito mais para colher holofotes do que para conseguir alguma coisa no final. É muito mais para aparecer na mídia, para levantar alguma questão e etc., do que para realmente conseguir receber uma multa de 460 mil. E como é notícia, o termo multa aqui, eu não sei se é o correto do que realmente está na ação. Poderia ser indenização. Uma indenização de 460 mil. Danos coletivos, algo... Como é uma associação, ela pode estar pleiteando danos morais coletivos e pedindo esse valor. Porque multa você tem que ter algum contrato ou previsto em lei. Então, eu não vejo a possibilidade de existir essa multa aqui. Por isso, quando a gente lê qualquer notícia também, a gente tem que começar a filtrar do que trata do direito aqui nesse sentido. Bom, e como nós já estamos nos acréscimos do nosso podcast, vamos aqui para o tira-teima, né? 2 notícias rápidas para fechar. O professor Fabrício falou que no futebol, nos esportes como um todo, a zoeira é um fenômeno constante, né? Então, um jogador processou o torcedor do Bangu que o chamou de goleiro de futebol de botão. O goleiro André Regli processou um torcedor do clube por ter sido chamado de goleiro de futebol de botão. O jogador pediu à Justiça de São Paulo que o banguense fosse obrigado a pagar 25 mil por danos morais. Ele perdeu o caso. As mensagens do torcedor foram postadas em um grupo privado da sua rede social e foram apagadas após pedido do jogador. Em sua defesa, o banguense chegou a anexar estudos que mostram que atualmente a estatura dos goleiros é mais elevada do que a altura de Regli, que é de 1,81. Perceba, mesmo com 1,81 ele sofreu bullying por ser considerado baixo, né? Um goleiro de futebol de botão, né? Que seria considerado alto, né? A juíza, né, Bianca Chodniak, da Justiça do Foro de Santo André. Da Justiça, vai lá. O jogador, como atleta profissional, exerce função notória e pública, estando sujeito à crítica dos torcedores por seu desempenho no exercício da profissão. O jogador também tem que aguentar uma zoeirinha aqui também, né? Faz parte, né? Eu acho que ficou... Não, e de certa forma, jogador de futebol de botão não chegou a ser ofensivo. Não foi algo assim... Não, foi totalmente ofensivo. Foi inteligente até a zoeira. Foi nostálgico também, né? Foi. Jogaste futebol de botão na infância? Eu já. Esse aí eu joguei. Esse é o único futebol que eu jogava.
Viu? E também mostra aquela coisa, né? Futebol de botão com seu avô, né? Fazendo aqui o link ao outro episódio. E mostra aquela coisa, como o futebol realmente é um espaço de zoeira, né? Isso aqui é uma boa demonstração disso. Essa brincadeira aqui com um cara ter chamado ele de... E houve aqui um arrependimento eficaz, né? O torcedor apagou as brincadeiras da rede social a pedido do jogador, né? Então, e era de certa forma, ele agiu para tentar reparar o... Chegou uma citação, ó, 25 mil, até eu apagava. Não, ele apagou antes da ação, né? Então, eu acho que... Não, primeiro que ele já torce para o Bangu, né? Só aí você já tem que isentá-lo de qualquer tipo de responsabilidade, né? Porque torcer para o Bangu não é fácil. O Bangu acho que está jogando a segunda divisão do Campeonato Carioca. É um campeonato muito competitivo, onde você tem dois times, assim, né? Flamengo e Fluminense. Porque se na primeira divisão tem Vasco e Botafogo, o que esperar da segunda divisão do Campeonato Carioca? América e Bangu. Mas porque quando eu falo que futebol é um ambiente de zoeira, você tem a zoeira, mas você pode ter a ofensa. A gente já viu que em estádios também às vezes tem ofensa, questão de racismo e etc. Isso é uma outra questão. Isso extrapola o âmbito meramente esportivo. Isso, da brincadeira e etc. Você tem a parte da brincadeira que é até saudável, né? Mas vamos lá para agora a nossa última e derradeira notícia que o Vinícius ficou de trazer para a gente. Mulher é presa após tentar apagar tocha olímpica com pistola d'água no Japão. Kayoko Takahashi, de 53 anos, foi filmada pelo namorado enquanto esguichava líquido na direção do corredor de revezamento e gritava: "Apague o fogo da tocha, sou contra as Olimpíadas de Tóquio." O companheiro garante que não sabia das intenções dela. Imediatamente depois, o pessoal de segurança, correndo com o portador da tocha, a detém e leva embora. Kayoko foi presa pela polícia na cidade de Mito, na província de Ibaraki, cerca de 100 quilômetros a nordeste de Tóquio, sob suspeita de obstrução forçada. De acordo com os relatos da mídia japonesa, Takahashi admitiu as acusações. Se você está acompanhando esse episódio pelo Spotify, convidamos para que você o acompanhe pelo YouTube e assista o vídeo, né, deste momento Kayoko, né? Em que a Kayoko Takahashi ela tenta com a sua pistola de plástico apagar a tocha olímpica. Mas eu acho que... Professor Vinícius, você já tentou apagar a tocha com a sua pistola de plástico? Não, mas é uma boa ideia. Caros ouvintes, voltamos em instantes. Não deu para pagar, é difícil. Eu se emocionei agora. Eu acho que depois dessa dá para acabar. Por isso que é bom gravar presencial. Bom, acabando. Então, chegando ao fim de mais um episódio da Minha Dignidade, estamos aqui. É muita emoção. Como seria bom se nós fôssemos remunerados por isso, né? Porque é divertido, né? Não, divertido ganhasse dinheiro, aí era perfeito. Irmãos e irmãs, chegamos ao fim de mais um episódio do Direito do Mato. Mais uma vez, foi uma honra tê-lo aqui conosco até o final. Pedimos desculpas aí pelo descontrole na fase já terminando, né? Estávamos vindo profissionalmente bem até o final. Tivemos esse pequeno deslize. Então, fica aqui o nosso agradecimento a você que nos acompanha, que nos prestigia, que nos ouve. Fica também um agradecimento especial a Kayoko, te entendo. E
Também fica aquele convite, já que a gente está terminando aqui mais um podcast, de você ouvir os episódios anteriores e assistir também lá no nosso canal do YouTube. A gente está no Spotify, a gente está também no Google Podcast, Apple Podcast e outras redes de streaming. E aproveita, confere também a gente lá nas redes sociais, Direito do Mato, tanto no Instagram como no Facebook. Curta, compartilha para a gente ajudar, para a gente poder crescer mais e mais esse nosso projeto. E você pode adquirir a nossa caneca Direito do Mato entrando em contato conosco nas nossas redes sociais e perguntando como você pode obtê-la. Então, com ou sem pistola d'água, tenho a todos um grande abraço, uma ótima semana, sejam felizes.